Hoje vamos ver o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Em São Lucas, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon era tido como o deus do dinheiro e da riqueza, visto que naquele tempo as pessoas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Quando Jesus ensina que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele quer dizer que não se pode se apegar à vida material e ao mesmo tempo seguir o caminho espiritual. Isso não significa que os bens materiais sejam ruins. Na verdade, eles são neutros. O que vai caracterizar ser bom ou mal é o uso que dele fizermos e a maneira como os adquirimos. Da mesma forma, quando Jesus disse ao moço que o perguntara: quais os meios de ganhar a vida eterna? Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se desfazer de tudo o que possui e que a salvação só seria alcançada a esse preço, mas mostrar que o apego à vida material é um obstáculo à evolução espiritual. Aquele moço podia, sem nenhuma dúvida, ser uma pessoa perfeitamente honesta, não causar dano a ninguém, não falar mal dos outros, não ser orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. No entanto, recusava-se à ideia de desfazer dos bens de que era dono. O apego constitui sinal notório de inferioridade moral, porque quanto mais nos apegamos à vida material, menos nos preocupamos com as qualidades da alma. Temos que nos conscientizar de que tudo passa, de que tudo nos chega como empréstimo, pois chegará um dia em que teremos que abandoná-los. Ninguém é proprietário de nada, a não ser de sua própria consciência. É importante observar que Jesus não ordena a ninguém que se desfaça de tudo que possui, condenando-se a uma voluntária mendicância, porquanto quem agisse assim tornar-se-ia uma carga para a sociedade, reconduziria o homem à vida selvagem e por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Proceder assim é compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Deus concede a riqueza a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em benefício de todos. A riqueza não é o mal. O problema está no apego e no mau uso que certas pessoas fazem dela. E por que Deus não concedeu a riqueza para todos? O próprio Kardec fez essa pergunta que está na questão 811 do Livro dos Espíritos. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os Espíritos respondem: não, nem é possível. A isto se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. A igualdade das riquezas não é possível em virtude das pessoas não serem igualmente inteligentes, ativas e trabalhadoras para adquirir, e nem cuidadosas para conservar. E supondo que fosse possível dividir toda a riqueza do mundo entre todas as pessoas, em pouco tempo esse equilíbrio estaria desfeito, pois há pessoas com tino para o negócio que aumentariam seu patrimônio, enquanto outras, pouco capazes, perderiam o que têm. Sem falar naqueles que desperdiçariam tudo nos vícios. Além do mais, a igualdade das riquezas impediria a realização dos grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Vejam, por exemplo, quantos milhões ou bilhões são necessários para desenvolver determinados produtos e até mesmo para produzir remédios. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Com isto vemos que a igualdade das riquezas não é possível, mas porque em certos momentos Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar em benefício de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade do Supremo Criador. Dando-nos o livre-arbítrio, Deus espera que cheguemos por conta própria a distinguir entre o bem e o mal, e obviamente escolher o caminho certo. A riqueza é um meio que a divindade utiliza para nos experimentar moralmente, e é igualmente um poderoso meio de ação para o progresso. Para que a riqueza não permaneça longo tempo improdutiva, Deus a desloca incessantemente. Desta forma, cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la, demonstrando que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e se isto acontecesse, ninguém trabalharia, o que afetaria o desenvolvimento do planeta, cada um a possui por sua vez.
Assim, quem não a tem hoje, já a teve ou a terá em outra existência. E quem a tem hoje, talvez amanhã não a tenha. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, ele prescreve que cada um tenha que trabalhar a seu turno. Comprovação disso está na questão 814 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: por que Deus concede a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros? E os Espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E o que acontece com aqueles que abusam das riquezas? Na questão 807 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que se deve pensar daqueles que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? E os Espíritos respondem: ai deles! Serão a seu turno oprimidos, renascerão em outra existência onde terão de sofrer tudo o que fizeram os outros sofrer. No livro Esculpindo o Próprio Destino, o espírito Lúcius conta a história do corrupto deputado Oliveira, que teve sua morte antecipada pela espiritualidade em virtude de tantas maldades que cometia. Logo após a sua morte, ele é levado ao umbral, onde é torturado até que um dia sua mãe consiga salvá-lo e reconduzi-lo a uma nova encarnação, onde renasce num corpo deformado e na pobreza, iniciando ali uma longa trajetória de dor e sofrimento até que pague por todos os crimes que cometeu. Mas então, qual o melhor emprego que podemos dar às riquezas? Procuremos, nas palavras do Cristo, a solução desse problema. Amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Sendo a pessoa o depositário, Deus pedirá contas severas do emprego que fez de suas riquezas. O mau uso consiste em aplicá-las somente em benefício próprio. O bom, ao contrário, são todas as vezes em que resultar algum bem para os outros. Nada nos pertence sobre a terra, nem mesmo o nosso corpo, pois com a morte nos separaremos dele. Deus nos emprestou, portanto devemos restituir, e ele nos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Isso não quer dizer que não possamos construir uma casa, comprar um carro ou ter um terreno em nossos nomes. Todos os bens que juntarmos honestamente é um direito nosso. Portanto, se há uma fortuna legítima, é esta quando adquirida honestamente, sem prejudicar a ninguém. Será pedido conta de cada moeda mal adquirida. Se só podemos usufruir dos bens terrenos durante essa existência, que é então que realmente possuímos? Nada que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Depende de nós sermos mais ricos ao partir desse mundo do que ao chegar. Ao viajante que chega a um hotel, bom alojamento lhe é dado, se o pode pagar. A outro, com menos recursos, terá um quarto menos agradável. E a outro que nada tenha, ficará na rua. O mesmo acontece com a pessoa que chega ao mundo dos espíritos. Depende de suas posses o lugar para onde vai. Todavia, não será com seu ouro que ela pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possui. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dela? Sê bem-vindo e vai para os lugares da primeira categoria. És pobre delas? Vai para o final da fila, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. A riqueza bem empregada dá alívio à pobreza, suaviza a fome, preserva do frio e proporciona abrigo a quem não tem. E é igualmente importante a prevenção da pobreza, missão esta que fica a cargo das grandes fortunas, na geração dos mais diversos tipos de empregos, desenvolvendo a inteligência e dando dignidade ao ser humano. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha fecundidade e bem-estar ao seu redor. A todos que sabem empregar corretamente as riquezas,
sabeis que já nessa existência colhereis as alegrias da alma. Pois seus nomes serão benditos na terra, e quando voltares ao mundo dos espíritos, o soberano Deus vos dirá, como na parábola do talento: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servo que havia enterrado o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva as riquezas. Escolher o caminho espiritual não significa renunciar a tudo que seja material. A doutrina espírita não prega o abandono do mundo, a clausura e a reclusão. O adepto do espiritismo, ao contrário, deve permanecer na sociedade, vivendo conforme a realidade e que se inseriu ao reencarnar, para mais uma experiência de aprendizagem na Terra, procurando sempre se tornar um ser melhor e construindo um mundo mais feliz. Um exemplo de bom emprego das riquezas é o relato da Condessa Paula, que está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A Condessa Paula era uma mulher jovem e rica. Era bondosa, suave e indulgente com as pessoas. Estava sempre pronta a perdoar e a abrandar o mal. Jamais falou mal de alguém e, sem arrogância, tratava todos igualmente. Para não prejudicar ninguém, nunca atrasou o salário de seus funcionários. Ela não era dessas pessoas que sempre encontram dinheiro para satisfazer suas fantasias, mas nunca o tem para pagar suas dívidas. Só Deus sabe as lágrimas que secou e os desesperos que acalmou. Estava sempre pronta a auxiliar quem quer que fosse, e sem ostentação. Em virtude de sua posição social, vivia conforme os costumes da época, evitando o desperdício, o luxo e os gastos supérfluos. Conseguia economizar um bom dinheiro e com isso auxiliava os mais necessitados. Evocada 12 anos após sua morte por um dos seus parentes, a Condessa Paula deu a seguinte comunicação: tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Efetivamente eu o sou, e muito mais do que imaginais. E, no entanto, ainda estou longe do último grau. Quando estive encarnada, estava entre os felizes da terra. Mas o que é esta felicidade, comparado com a daqui? Que são vossas festas mais suntuosas, onde se mostram os mais ricos enfeites? Perto dessas assembleias de espíritos resplandecentes de um brilho que vossa vista não poderia suportar e que é o atributo da pureza? Que são vossos palácios e salões dourados, perto das moradas celestes, dos vastos campos do espaço, coloridos com cores que fariam arco-íris empalidecer? Que são vossos horizontes, limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos mundos se movendo no universo sem fim e sob a mão poderosa do Altíssimo? Aqui tudo respira o amor, a confiança, a sinceridade, por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, em nenhum lugar invejosos e ciumentos. É assim o mundo onde estou, meu amigo, e onde infalivelmente chegarás se seguires o caminho reto. Todavia não foi sem lutas que cheguei ao lugar onde estou. Durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da pobreza, as quais escolhi voluntariamente para fortificar e depurar minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas ainda me restava uma, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material. Antes de tentá-la, eu quis me sentir bastante forte para não fracassar. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolhê-la, infelizmente muito fracos para resistirem aos perigos e se perdem nas seduções. Trabalhadores, em encarnações passadas também estive nas vossas condições. Suportei privações, passei dificuldades, mas foi isto que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isto, provavelmente eu teria fracassado na minha última prova, o que me levaria bem para trás. Assim como eu, vós também tereis a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós que sois ricos, tende sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna não está sobre a terra, mas em vossos corações.